Este homem andava no meio dos mortos, no meio do cemitério, dos sepulcros. Que homem é esse, bispo? Esse homem era normal? Nós vamos ver isso hoje na palavra de Deus, na nossa leitura diária, no nosso devocional, na série A Bíblia, aqui no canal Bispo Fabrício Dias. Nós vamos ler Marcos capítulo 5. Seja bem-vindo a mais uma leitura da Bíblia, para você se encher espiritualmente da palavra de Deus. Se você está chegando por aqui e nunca tinha visto esta leitura comigo, todos os dias eu estou aqui trazendo a palavra de Deus para você, porque este é o nosso intuito, aqui do canal, trazer a palavra de Deus para você, para que você seja muito abençoado espiritualmente. E se você já faz parte desta família, que bom ter você por aqui novamente no canal. Vamos ler Marcos capítulo 5. Como eu sempre falo já no início, já deixa o like com o joinha, porque senão depois você vai se interter lendo a Bíblia, você vai viajar aqui, a sua alma vai ficar leve, e talvez você acabe esquecendo de deixar o joinha. Deixa o joinha aqui já, deixa o seu like, porque vai ajudar muito o vídeo aqui, e que eu chegue a mais pessoas com esta palavra para poder abençoá-los também, tá bom? Já dá o seu joinha aqui e vamos meditar na palavra. Diz assim o versículo 1. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gadarenos. E o título fala assim, a cura do endemoniado Gerazeno. Então, nós vamos ver aqui a cura de um endemoniado que estava do outro lado quando Jesus, lembra que nós vemos que ele acalmou uma tempestade? E ele chegou do outro lado. E chegando do outro lado, ele foi fazer um grande trabalho de libertação, Diz assim o versículo 2, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, do meio ali dos mortos, ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, Porém, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Olha que interessante o versículo 8. Jesus tinha dado uma ordem para ele sair daquele homem, aquele espírito sair daquele rapaz. E ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que ele era filho de Deus. Ele sabia da autoridade de Jesus. E de longe, ele já veio o quê? Adorando. Porque o inimigo, ele é sujo, o inimigo, ele quer enganar. Só que a Jesus não tem como enganar. E também aqueles que estão cheios do Espírito Santo, a palavra fala que nós temos um dom, que nós podemos receber da parte dele, que é o dom de discernir espíritos. E Jesus aqui discerniu esse espírito, porque mesmo adorando a ele sabia que aquela adoração era uma adoração mentirosa para enganá-lo. Quando ele veio e adorou, Jesus não recebeu a adoração, porque sabia que aquilo ali era um demônio se disfarçando. E ele disse: sai deste homem. Está vendo a importância de você buscar o Espírito Santo? Para você ser guiado, direcionado e evitar ser enganado aí pelo inimigo, Vamos continuar a leitura. Está entendendo aí? Tá bacana? Essa leitura aqui é uma leitura de um modo que você vem entender a palavra de Deus de um jeito simples, mas com certeza com muita objetividade e também com muita força e poder da parte de Deus, tá bom? Vamos continuar. Diz assim o versículo 9. Jesus perguntou para ele: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora,
Pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e também pelos campos. Os gerazenos rejeitam a Jesus. Aí ele foi lá e foram falar, né? Os donos dos porcos ali foram lá falar para o pessoal da cidade o que aconteceu. Eles viram Jesus libertando aquele homem, viram que aquele mal que estava nele entrou nos porcos, e os porcos ali se lançaram do despenhadeiro abaixo, morreram, né? E, bispo, mas que prejuízo. Aí é que cabe um estudo, porque você sabe que pela lei ali, Deus tinha dado uma orientação nesta época que gerenciava-se ainda a lei, para não se comer porcos, né? A carne de porco. Esse intuito aqui, na época, era uma preservação da própria saúde daquele povo, né? Porque nós sabemos hoje que a carne de porco ela tem que ser bem feitinha, né? Como todos os alimentos, né? Até mesmo o ovo hoje tem que ser feitinho, bem feitinho, por causa do tal do salmonela aí e tudo mais. A carne de frango também tem que ter um cuidado. Tudo tem que ter um cuidado. Mas naquela época ainda, com a sanidade não era ainda, podemos dizer assim, não tinha uma vigilância sanitária naquela época, o negócio era mais a lavandeira. Então Deus sempre teve um cuidado com a nossa saúde. E aqueles porqueiros ali, aqueles homens, estavam fazendo uma criação de porcos. Então podemos dizer, entre aspas, que estava havendo ali uma rebeldia, uma desobediência contra os mandamentos de Deus. Mas isso é algo que nós vamos abordar lá na frente como um estudo especial para poder trazer para você aqui, tá bom? Porque senão as pessoas falam: poxa, mas Deus permitiu que os porcos aí caíssem de prejuízo. Não, tudo tem uma questão, tudo tem um princípio, tudo tem algo. Tanto que a Bíblia fala que não existe maldição sem causa. Então, alguma coisa proveu-se para aquilo ali acontecer. Mas lá na frente nós vamos meditar sobre isso, combinado? E eles foram contaram para as pessoas o que aconteceu, e eles vieram de encontro a Jesus. Vamos ver o que aconteceu. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera a legião. Já vê que aqui o verbo já estava no passado, né? Que tivera, né? Já não tinha mais. Assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que se retirassem da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Olha que interessante, esse rapaz, quando sentiu ali o poder de Deus e viu a libertação chegando até ele, ele já queria seguir Jesus e estar lá fora. E olha como que é o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus é diferente na vida de cada pessoa. Nós temos que entender isso. Jesus chegou ali até Mateus, lembra? Ele estava na coletoria, chamou ele. Foi até os irmãos ali, Tiago, João, foi até eles e chega a eles e fala assim: ei, vamos comigo. E seguiu. Esse aqui até se ofereceu, só que Jesus falou: não, o teu chamado foi para ganhar a tua cidade para mim. E ele entendeu isso, voltou ali para a cidade de Decápolis e foi pregar, mostrar ali. Então nós temos que entender e ser maduros para compreender que cada um de nós temos um chamado. E temos que estar nesse propósito de Deus para ser usado por eles. Não adiantaria esse rapaz aqui estar em outro lugar se o chamado dele era para estar em Decápolis. É só você olhar a história de Jonas. Jonas, Deus mandou ele para Nínive,
ele falou, não, eu vou para Jope. Aí, ó, a tempestade chegou na vida dele. Tem muita gente passando tempestade, tem muita gente vivendo problemas, lutas, turbulência, porque não era para ela estar ali, era para ela estar fazendo outra coisa, porque ela não deu ouvido à voz de Deus. Então, vamos dar ouvido à voz de Deus e vamos seguir as ordenanças dele, que vai ser uma vez. Vamos continuar? Vamos lá. Diz assim, o pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, aqui, ó, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, né? Vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Olha que bacana. Jesus ficou sabendo que a filhinha de Jairo estava para morrer, passando uma luta. Jairo chamou ele. Quando Jairo chamou ele, ele fez o quê? Ele foi com ele para poder orar na filha e para que ela seja curada. Só que nós vamos ver aqui que no meio desse trajeto aconteceu uma situação muito bacana. Vamos lá. A cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, ela gastou tudo, né? Tudo que ela possuía, ela gastou com os médicos e não resolveu. Não resolveu. Nós temos que entender que há uma necessidade, sim, de procurarmos a ajuda aqui da terra, porque os médicos são anjos de Deus, só que tem hora que tem problema que os médicos não vão poder fazer nada. Aí vai ter que ser somente o poder de Deus. Eu creio que os médicos são usados por Deus? Creio sim. Só que tem hora, meu amigo, minha amiga, que é só o poder de Deus para resolver. E continuamos a leitura. Ela tinha gastado tudo, né, com os médicos e não tinha resolvido, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, ela estava só piorando. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe na sua veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Que fé dessa mulher, né? Que nós tenhamos essa fé também para alcançarmos muitos milagres como ela alcançou. E ele continua dizendo no versículo 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada, repetindo, né? E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, consciente, né, do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela foi o quê? Ela foi contar tudo. Quando a Bíblia fala contou toda a verdade, a Bíblia está fazendo uma enxugada ali no testemunho dela, né? Ela contou toda a verdade. Ela foi falar, Senhor Jesus, eu já há 12 anos passei por isso, passei por aquilo, fui na mão de tal médico conhecido ali, fiquei sabendo que tinha um médico na Grécia, fiquei sabendo que tinha um médico na Mesopotâmia, e eu fui atrás dele, eu tinha muito dinheiro, eu só vinha piorar. E o Senhor sabe que nos tempos de hoje, pela cultura, uma mulher que está hemorrágica pela lei, ela é uma mulher ali que tem que ficar separada, eu estou passando muitos problemas, e além da minha fraqueza, porque sangue é vida, eu estou perdendo. Ela foi falando, contou tudo. E Jesus respondeu para ela no versículo 34, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Olha que interessante. Que bênção, né? Que história bonita. Eu já preguei várias vezes, eu já li várias vezes essa história da mulher hemorrágica. Toda vez que a gente lê, a gente se alegra. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é tão poderosa, né? E essa palavra é tão bonita. Ela move dentro de nós um desejo de ter fé semelhante a essa e que nós consigamos alcançar esta fé, né? Vamos lá continuar. A ressurreição da filha de Jairo. E nesse inteirinho aí, nesse momento que Jairo estava indo com Jesus, aconteceu essa história. E isso demorou um pouquinho
e a filha que estava à morte morreu. A situação que estava ruim ficou ainda pior. Vamos ver que fim que vai dar essa história aqui da palavra de Deus hoje, no nosso devocional. A ressurreição da filha de Jairo. Falava ele ainda com a mulher, né, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir, sem dar crédito, atenção a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. Ele chegou lá e ele viu todo mundo chorando, todo mundo pranteando. E Jesus não permitiu que fosse muitos discípulos com ele, não. Ele permitiu que fosse aqueles que eram sempre os mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. Porque, imagina só, um dia eu vi uma pregação, achei interessante, de um irmão, né, de um pastor que eu admiro muito, e eu vendo esta pregação dele, desde quando eu acompanhei as pregações dele, desde quando eu entrei na igreja, né, ali que era ainda membro da igreja e tudo mais, sempre acompanhei pelos DVDs na época, e ele falou algo interessante. Imagina se ele leva Tomé. Se ele leva Tomé, nós vamos ler mais à frente, quando Jesus é chamado para ir lá na casa de Lázaro, que ele estava à morte, né? Lá no João capítulo 11, e nós vamos ver Tomé falando assim: vamos lá e morreremos com ele. Olha a fé de Tomé, olha a incredulidade. O Tomé fala assim: vamos lá, vamos com ele, você vai ver. E lá pereceremos com ele, tipo, vamos lá para morrer com ele. Imagina, para que Jesus vai levar numa situação dessa com uma pessoa como essa? Precisamente ela tem que amadurecer primeiro a fé, para depois ela começar a viver essas experiências mais profundas. E Jesus levou somente os 3. Quando chegou lá, todo mundo chorando, todo mundo lamentando. Vamos ver o que aconteceu. Acabando a leitura, que é o último tema de hoje aqui, eu já vou orar por você. Fica até o finalzinho comigo aqui. Já deixa nos comentários aqui, se você está gostando. Bispo, eu estou gostando. Bispo, o versículo que eu mais gostei é esse. Você que está chegando por aqui agora, Bispo, eu sou um novo inscrito, eu estou aqui pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, já deixa o seu nome, fala: eu sou novo por aqui. Já me inscrevi hoje para me orar por você, como eu estou orando para os outros que já estão inscritos, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Como que eu faço para me inscrever? Aqui embaixo tem um botão que fala inscrever-se. Você vem se inscrever e fazer parte da família, tá bom? Vamos ver o que aconteceu depois do chororô aqui, Ao entrar, versículo 39, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Começaram a rir de Jesus. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem a comer a menina. Se você está comigo até agora, até no finalzinho deste capítulo, comenta aqui para mim saber que você chegou até aqui. Coloca aqui, estou admirado, porque é isso que nós podemos declarar. Estamos admirados com o poder de Deus. Se você ficou até aqui, até o momento da oração aqui comigo, até o finalzinho desse vídeo, comenta aqui embaixo aqui nos comentários: estou admirado. E eu vou saber que você chegou até aqui. Vamos orar? E lembrando que amanhã eu estou aqui de novo, todos os dias estamos aqui, já temos Mateus lido, já estamos caminhando aqui em Marcos, estamos também paralelamente lendo Gênesis, e a leitura está uma bênção. Eu vou ler a Bíblia toda com você, eu quero ser o seu companheiro de leitura. Também quero orar por você neste momento. Pai, eu abençoo a vida deste filhinho, desta filhinha, que leu a Bíblia comigo mais um pouquinho hoje.
se encheu mais um pouquinho da sua palavra. E com certeza ele estará sendo abençoado a cada dia, porque a tua palavra é o nosso alicerce, é ela que cuida de cada um de nós. Então nós te louvamos, nos dá força para não desistir, para que a gente vá até o fim lendo a tua palavra todo dia um pouquinho, se enchendo dela maravilhosamente. Nós te louvamos e te agradecemos, e a cada dia dá mais entendimento, que esta palavra opere na nossa vida em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e diga glória a Deus. Estou deixando vídeos aqui na tela, esses quadradinhos são vídeos que vão entrar aqui na sua tela, para você conhecer o canal se ainda não conhece, e para você ler. Os vídeos estão tudo com título, sempre com o capítulo que nós estamos lendo e o livro que estamos lendo. É só você procurar aqui para você ler todos, tá bom? Tá vendo os vídeos aí? Eu já estou indo. Amanhã eu estou aqui de volta, com certeza vai ser uma bênção para a tua vida. Um beijão no seu coração, que Deus te abençoe. E aqui embaixo na descrição tem links para você comprar a sua Bíblia, livros para você se aprofundar espiritualmente. Tchau, tchau, até amanhã.